por que tanta gente está dormindo na mesma cama, mas vivendo emocionalmente sozinha? Por que alguns casais continuam juntos somente como amigos? E por que falar sobre sexo às vezes constrange mais do que falar sobre dinheiro, traição e fracasso? Será que o problema dos relacionamentos modernos é falta de amor ou falta de coragem para conversar? Hoje o assunto é relacionamento, intimidade, desejos e os silêncios que acabam destruindo os relacionamentos aos poucos. Bem-vindos ao podcast Pensando Alto, aqui no canal Penso Logo Não Falo. Nessa temporada temos programas nichados e semanais para vocês pensarem alto com a gente. Vou ter que ler porque o negócio é extenso. Já soltou? Ah, então tá. Vamos lá, gente. Vou ter que ler aqui para apresentar essa maravilhosa que está aqui sentada na mesa comigo. Ela é psicanalista, psicoterapeuta de casal, por aí já dá para imaginar, né? Sexóloga clínica e ó, das antigas. Ela tem muita história para contar aqui. Colunista. É isso. Colunista da Rádio Capital e uma das profissionais que mais fala sobre relacionamento e sexualidade de forma humana, elegante, porque ela é elegância em pessoa, tá? E sem tabu. Gente, dá pra imaginar o que vai rolar hoje aqui. Estão preparados? Então vamos embora. Com vocês, Lela Monteiro. Uhul! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, primeiro, pelo convite, a você e toda a sua equipe, pela paciência em me esperar. Enfim, nosso encontro aconteceu. Demorou, mas consegui trazer essa mulher, gente. Foi uma honra estar aqui, né? Um ambiente muito agradável. E você tão generosa na apresentação. Vamos lá compartilhar um pouco com, né, esses internautas aqui que a gente tem grande prazer em falar. Vamos, tem muita coisa para falar. E eu já vou começar com aquela perguntinha assim, ó. Claro. O que mais está adoecendo os relacionamentos hoje? A rotina, o ego, a falta de diálogo ou o excesso de distrações? Difícil, hein? Mas eu colocaria lá, em primeiro lugar, o excesso de distrações. Então, as pessoas não conseguem... eu falo que as pessoas começam a ter um problema de falar que não são escutadas, mas porque não se presta atenção. Então, a pessoa tem que falar, às vezes, 3 vezes. Olha, hoje tem um almoço na casa da tia. Verdade. E parece que você tem que mandar de novo, né, no grupo, relembrar companheiro, família e filhos. Então, assim, tá todo mundo no celular, todo mundo fazendo outra coisa, as pessoas não escutam. Então, a falta de distração, infelizmente, eu acho que é uma das coisas para a gente conversar, porque não é só no relacionamento entre o casal, às vezes é discussão com filhos, desentendimento às vezes na família, porque as pessoas não conseguem parar e prestar atenção. Nossa, é bem isso, é bem isso. Me fala uma coisa, como é que você foi para esse caminho todo terapêutico? Você falou assim, eu quero, desde pequena, sempre cuidei das pessoas, sempre gostei. Ou foi um determinado momento que fez assim, não descobri. Ou foi por acaso? Não era aquela pessoa que cuidava das pessoas, não. Você fala, nossa, desde pequena, não. Eu era uma criança, eu gostava de brincar. Eu adorava brincar. Sou do interior de São Paulo, natural de Votuporanga, então era brincadeira de boneca, de brincar no chão, assim, coisas assim, não tinha nenhuma pretensão de ser essa ou aquela profissão.
Na época eu estava prestando medicina, eu nem sei por que eu estava prestando medicina, não sei se às vezes Tem médicos na família? Não tem ninguém na família. Sério? Estava prestando medicina e um único lugar que eu fui prestar fisioterapia foi que eu entrei. E depois, assim que eu entrei no fisioterapia, teve uma revisão. Eu passei também em medicina em São José do Rio Preto, mas estava fazendo já fisioterapia em Londrina. Diferença assim de mês, que teve uma revisão. A faculdade de Rio Preto, ela era particular e passou a ser uma fundação, mas eu tinha um sonho de fazer faculdade fora, de morar fora, de estar fora de casa, enfim. E aí fiz a minha primeira formação fisioterapia pélvica, fiz faculdade de fisioterapia em Londrina e vim para São Paulo porque a família da minha mãe é de São Paulo e é uma coisa muito peculiar. Eu vim para o velório da minha avó, 3 dias depois que minhas aulas acabaram, onde eu arrumei meu primeiro emprego aqui. Então, vim para o velório e fiquei. Nossa. Depois de alguns anos como fisioterapeuta, aí que fui para toda essa área, né, que a gente vai conversar hoje, porque eu comecei a atender na fisiopélvica algumas dores dessas mulheres em relação a dor na relação sexual, dificuldade de chegar no orgasmo, dificuldade, às vezes falta de desejo. E fazendo a fisiopélvica, eu vi que precisava ouvir um pouco mais essa questão da sexualidade, ouvir um pouco mais a questão até do relacionamento. E aí eu fui fazer sexologia, fiz várias formações na área da sexualidade, fiz psicanálise, fiz psicoterapia sistêmica de casal e de família, fiz hipnose, e fiz muitas formações. Nossa. Gosto muito de estudar, mas aí a vida foi levando de ver a necessidade no atendimento e o que poderia ter de oportunidade, de ficar atenta mesmo aí o que estava havendo. Nossa, que história! E todo esse processo demorou quantos anos? Mais de 15, pelo menos? Com certeza mais de 15. Porque eu falei que eu fui os primeiros 15 anos físio e agora nos últimos, talvez, 19, que eu estou mais nessa área aí da terapia. E trabalhando junto, estudando, fazendo tudo ao mesmo tempo? Ah, sim. Eu acho que a gente é assim, né? Acho que é o ser feminino que é assim, né? A gente vai tendo filho e vai cuidando para o gato não roubar o peixe que você está fritando, né? E vai fazendo tudo junto. Vai equilibrando os 30 pratinhos ao mesmo tempo, isso, né? Esse você trouxe uma fala que eu gosto muito, né? Que a gente fica equilibrando para ver que prato que não pode cair naquele momento. E isso é legal também, principalmente dentro da sua atuação, que traz uma super bagagem, né? Sim. Você fala com propriedade Sim. a respeito dos assuntos que você aborda nos seus atendimentos. E a gente não para nunca, Andréia, porque você está sempre fazendo ou uma supervisão, ou dando uma supervisão, ou indo num congresso, ou estudando, ou lendo, né? Então é infinito. Acho que as possibilidades da gente se formar, rever o que fez, aprimorar, né? Então é importante. Eu acho que é um convite para todas as pessoas não deixarem de acreditar nos seus sonhos, que eles são possíveis em qualquer idade. Ai, que lindo. Tem gente que faz 50 anos e acha que a vida acabou ali, né? E, na verdade, está começando, né? Eu vou te falar que eu sou uma mulher de 56 anos e gosto de falar da minha idade, porque hoje, com 56, eu me acho mais plena do que quando eu tinha 36. Porque eu acho que algumas coisas vão acalmando. Então, assim, meu filho já é formado, então não tem mais a preocupação de como que vai ser a criança, a escola, pagar a faculdade. Então, assim, já parou de pagar a faculdade, já trabalha. Já está super encaminhado. A gente tem um outro entendimento da vida, né? Eu tenho um relacionamento de 28 anos de casado que a gente já sabe qual a dificuldade minha e do outro, porque a dificuldade não é só do outro. Então, você começa a ter uma calma, eu acho, no entendimento da vida, que a vida não está sempre sendo linear, né? Então, eu acho ótimo a gente amadurecer, porque a gente fica mais calma de alma. É verdade. Essa questão que você falou, né? 28 anos de casado. Qual o segredo? Tudo bem, tem a maturidade, tem tudo isso que você acabou de dizer, mas qual o segredo de um relacionamento duradouro? Eu acho que a gente não projetar o que a gente gostaria que o outro fosse, sabe? Porque às vezes a gente projeta demais, é muita expectativa, né? Ou a gente
romantizar demais. Nossa, porque vai ser como no início. Nunca vai ser como no início, mais, gente. Né? A gente precisa... Cada fase é uma fase. Aquela coisa, nossa, daquela paixão. Não vai existir mais aquela paixão. Mas a gente pode, eu acho que, redescobrir essa intimidade, reacender esse amor. E a gente começa tendo uma história a partir de então. E a partir daí, eu acho que o desejo, ele vai sendo ressignificado. Você pode reapresentar, né, novamente um para o outro as suas versões, entender que o homem que eu durmo hoje todos os dias não é um homem do ano passado, de 5 anos atrás, porque teve às vezes doença, teve outras questões, mas é o homem que eu escolho, né? Então vai ficando diferente porque a gente começa a falar, peraí, por que precisa ser igual nos contos de fada? Não, a vida é como ela é e como eu escolho estar dentro dessa história. Muito bom. É bem isso mesmo. Linda. Relacionamento duradouro, gente. 28 anos. Ela fala com propriedade, tá? Escuta ela. E teve muitos altos e baixos. Falar que é simples, não, porque às vezes eu falei, né, da doença. Meu marido teve câncer do ano passado, por isso que eu demorei para vir. A minha cunhada, nesse momento, tá há 40 dias no hospital, porque teve um AVC, é a única irmã dele. Então a vida é assim, né? Eu falo, vai acontecendo e você vai fazendo e tudo bem, né? Então a gente faz o melhor hoje e não sabe o que vai ser o dia de amanhã, mas acho que sem perder a doçura, sem perder a alegria, sem perder a esperança, né? Eu acho que isso é o viver. Muito. Nossa. Gente, anota, tá? Ou assiste de novo, e de novo, e de novo, porque ela manda ouro aqui, tá bom? Né? Obrigada. Qual a maior queixa, assim, que as pessoas têm quando te procuram? Eu vou te falar que ao longo dos anos mudaram um pouco, Andréia. Hoje eu vejo que as mulheres não aceitam mais uma relação meia-boca. As mulheres hoje, pós-reposição hormonal, elas chegam junto no relacionamento. Então, elas querem mais presença desse companheiro ou dessa companheira. Ela quer mais qualidade de vida. As mulheres estão pedindo mais a separação. Ao longo dos 5 anos, com certeza, pode dizer que essa história começou nos últimos 10 anos, quando a mulher foi para o mercado de trabalho. E aí tem relatos muito peculiares. Eu escutei algumas mulheres quando falaram, depois que eu enterrei meus pais, eu tive coragem de terminar essa relação. Então, mulheres maduras, né? Depois que meus filhos saíram de casa, eu rompi com essa relação que eu estava arrastando há tanto tempo. Depois que eu aposentei e descobri que eu podia fazer outra coisa. Então, assim... E os homens na mesma idade, não. Isso é muito interessante, porque esses homens talvez sejam mais corajosos ali com 30, 40 anos. Mas 50, 60 anos, às vezes esse homem, ele fala, não, para que eu vou sair dessa relação? Tá confortável aqui. Mesmo tanto às vezes ruim a relação, esse homem ele fala, permanece. Vamos ficar assim, né? Já vi histórias de homens assim, para não falar que é engraçado, né? Para mim é mais trágico do que engraçado. Homens falam, não, a relação está muito ruim, mas eu não vou sair dessa casa. Eu construí essa piscina, construí esse jardim e eu vou ficar aqui a qualquer custo. Se a outra pessoa quiser, a outra que peça a separação, mas eu não vou dar. Então, depois a gente começa a conversar e trazer para a terapia e ver que, então, já que não vai dar, vamos melhorar, vamos fazer um esforço ambos ali para ser mais agradável, né? Então, acho que hoje em dia eu diria que as mulheres estão puxando esse casamento para ter uma outra tônica. Há poucos anos atrás, quem procurava terapia de casal era por conta de uma traição. Essa mulher que não suportava o descobrimento, elas descobriam a traição e elas falavam, não quero mais. E esse homem negava e às vezes não queria sair, ou quando descobria, às vezes saíam, mas era muito por conta de uma traição. Um pouco antes, não era nem traição, era um ciúmes doentio, um controle, que essa mulher que não podia sair de casa, como que minha mulher vai trabalhar e vai deixar a família. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, então eu vejo que ainda esse descompasso, talvez geracional, e do posicionamento contemporâneo dessa mulher. Nossa, interessantíssimo. Tava louca para saber o que buscam, né? O que leva. E o que leva um casal hoje em dia juntos procurarem uma terapia?
a necessidade de viver melhor, sabe? O que eu fico muito feliz quando eu vejo até casal jovem com filhos pequenos que falam, Lela, nós viemos aqui porque a gente não quer mais brigar na frente dos filhos, né? Legal. Isso é sensacional, porque não normaliza a briga, né? Então, assim, a gente não quer mais esse casal. E hoje em dia tem muitas, quando a gente olha as redes sociais, enfim, então lá, relacionamento abusivo, narcisismo, pessoa tóxica. Então, a pessoa começa a ouvir esse palavreado todo e começa a prestar atenção. Então, assim, os casais que procuram se melhorar porque sabem que não estão sendo bons para o filho. Vejo casais que ainda buscam uma terapia de casal também com uma sexóloga porque querem melhorar essa intimidade, porque no começo, quando eu namorava, nos primeiros anos de casado, tinha uma vida sexual muito ativa e depois dos filhos, começou a se afastar e então querem novamente ter esse lugar desse primeiro amor. Então, eu acho bom quando as pessoas querem se melhorar, mesmo sem ter um problema grave. Então, não, a gente quer ser melhor nessa relação. Vamos melhorar o nosso dia a dia, né? Independentemente de repente, não gostar mais, ou de ter traição, ou de... Isso. Né? Vamos melhorar. Nossa, isso é muito importante. E eu acredito que seja difícil as pessoas buscarem por esse motivo, não? Ainda assim, as pessoas, eles, infelizmente, às vezes vão postergando e deixam para procurar uma terapia quando falam, agora não dá. Ou faz terapia, chega no limite. Então assim, é muito ruim, quando às vezes já perdeu o respeito, né? Então, quanto antes, e eu falo que o processo de terapia, André, ele não precisa ser longo, principalmente quando é de casal, quando é uma queixa sexual. Se você faz uma psicanálise individual, você pode aprofundar, ir lá para a primeira infância, mas quando a gente vai tratar um casal, a gente não vai na infância dos dois, a gente vai bem na cognitivo-comportamental, tratando o que está surgindo. Bom, é isso, então vamos tratar isso. E pronto. Então é uma terapia mais breve, mais resolutiva. E o sexo é um termômetro mesmo do relacionamento? Tem muita gente que fala que é. Eu acho que ele é muito importante. Mesmo sendo sexóloga, eu não acho que ele é fundamental, mas talvez ele seja um sinalizador, sim, um termômetro, porque, feliz ou infelizmente, principalmente o homem, quando ele tem uma frequência sexual maior, ele se sente visto. E quando esse homem não é procurado, não tem uma frequência mesmo mínima, ele se sente rejeitado. Muitos homens falam, ela nunca quer, ela dá mais atenção para a família dela, ou ela só trabalha, ou dá mais atenção para os filhos. Então, esse homem regride. E quando esse sexo fica mais presente, essa sexualidade, ela faz parte de uma maior intimidade até desse casal, esse homem fica mais bem-humorado, se conecta mais. E nós mulheres somos inversamente proporcionais. A gente fica, na verdade, a gente vai querer ter uma intimidade se a gente está descansada, com os hormônios em dia, se aquele camarada foi bacana, porque se ele falou alto comigo, eu não vou querer brincar com ele à noite. É verdade. É verdade. E o homem não, o homem anda chutando a porta. Se ele no final do dia acabar relaxado, ele vai acabar bem, mas ele às vezes está tenso, mas ele fala, não, eu preciso desse momento para descomprimir. E a gente é o oposto, então é uma dinâmica também difícil. Difícil, ainda mais é o que você falou, né? Depois que a pessoa tem filho, aí tem toda aquela rotina de trabalho, de casa, chega cansado, e as exigências externas também. Sim, que o mundo... o mundo quer que uma mulher que seja perfeita, trabalhe, que esteja com um corpo impecável, né, e super disposta para fazer os malabarismos da internet, né, isso não existe, viu, gente, isso eu falei, uma mulher com tudo isso, se uma vez por semana conseguir comparecer, tá muito bom, né, claro que a gente se empenha para que seja diferente, atendo casais que falam, não, Lela, a gente transa todos os dias, que bom, né? Que assim seja, mas que isso não precisa ser uma régua para todo mundo. Então as pessoas perguntam, qual a frequência ideal? 2 vezes por semana, todo dia? A frequência que for bom para o casal, né? Então assim, tem casal que 1 vez por mês tá bom, tudo bem. Todo dia? A cada 15 dias, 2 vezes por semana, 3 vezes, desde que seja agradável para os dois, que o combinado valha para um e para o outro. Né?
É uma equação complexa. Né? E é bem o que você falou, né? Essa coisa que o homem é muito diferente da mulher, então acaba tendo vários conflitos. Eu vejo, assim, né, pessoas que relatam e amigas, tal, principalmente depois dos 45 mais, que tá ali na perimenopausa, na menopausa mesmo, né? Eu acho que aí vale uma deixa, André, para todos os homens ou mulheres, enfim. Façam um bom acompanhamento, né, ginecológico. Eu acho que tem que passar não só para uma boa ginecologista, se puder com uma nutróloga, tem que repor esses hormônios dentro do possível, tem que repor os nutrientes e vitamina, regular sono, atividade física, uma rede de apoio, se puder, uma terapia, né? Então é muita coisa, não é isolado, precisa que esse companheiro compreenda que isso vai passar. Hoje a gente vê em todos os congressos de saúde mental falando que essa mulher tem uma névoa mental, então é difícil a gente se ver desse jeito, né? Gente, tem solução, viu? Mas precisa de compreensão. Não é caso perdido, vamos entender a sua companheira, vamos entender sua mãe. Isso. É muito importante mesmo. Porque às vezes a gente fala uma coisa para um filho 5 vezes e fala, mas mãe, você não falou. Não é que a gente esquece e fala de novo. É porque o filho também não atende. Se a gente pedisse, olha, precisa ir marcar o médico para tal e marcasse, na 5ª vez você fala, meu Deus do céu, né? Então, às vezes a mãe fica aquele lugar ainda da esquecida, da confusa ou da implicante, mas que também todo esse entorno não colabora para que as coisas se efetivem. Verdade. Verdade. Voltando para casal agora, né? Porque a gente acabei abrindo para filho, não sei o quê. Qual é o maior erro que uma mulher comete num relacionamento? Se esquecer que ela é mulher e colocar os filhos em primeiro lugar. Então, assim, a gente é mãe, mas antes de ser mãe... É mulher. A gente é mulher e a gente é companheira desse par com que a gente está. E a gente aprende, Andréia, que dentro da linha sistêmica, primeiro é pai e mãe. Não são os filhos como a gente tem visto, né? Então, assim, os filhos é que mandam nessa casa. Não, gente, os filhos não podem mandar na casa. Se os filhos passarem a ser os imperadores do lar, é uma casa que não vai se sustentar. Porque o pai e a mãe têm que decidir, ou os 2 pais, ou as 2 mães, e os filhos devem respeito e obediência a esses pais. Então, assim, Concordo. Essa mãe que faz a vontade dos filhos, e aí acho que vale uma deixa dos casais, que eu recebo com muita recorrência, isso é igual a qualquer ano, há muitos anos. Aquela mãe que, ai, coitadinho, agora na época de frio, sente frio, dorme aqui no meio. Não, gente, criança não é para dormir no meio do casal, principalmente se você for separada e não for esse pai dessa criança, não é para dormir a criança nunca, de forma alguma. Então, assim, você pega a sua criança, que mesmo se for bebê, eu falo, tem que pôr no carrinho do lado, fora da cama, ou tem que pôr num bercinho, ou tem que pôr... E se for maior, porque, mas a criança vai acordar toda noite. Você vai 10 vezes, sai da sua cama e começa a conversar no quarto da criança, que é para ela dormir ali. Mas eu durmo junto com eles. Tá errado. Fique em pé, faça uma oração, converse, acalme o lar para a criança dormir e volte para sua cama. Porque o que acontece, Andréia, fica depois de um tempo abrindo também muitas brechas. Ela dormiu lá na cama do quarto das crianças, porque é mais fácil. Então começa o marido a dormir sozinho. Ou senão o marido já pôs até um colchãozinho ali embaixo, o cara dorme sozinho e a mulher... dorme cada um no lado ou no outro. E, mas ele viaja, então quando ele viaja, as crianças dormem comigo na cama. Também não, gente, porque essas crianças vão ficar acostumadas. Claro que é uma delícia dormir numa cama dos pais, eu também já fui criança, tudo quentinho, enorme, é diferente. Mas quando a gente começa a ensinar isso para os filhos, a gente começa a entender que existem frustrações, que eles têm que aprender a lidar com os medos noturnos, né? Se tiver terror noturno, tem tratamento para isso, para a criança. A maioria geralmente não é terror noturno, é muito mais uma insegurança desses pais ou dessa mãe. Então, quando essa mãe ela se torna mais mãe do que a esposa, mais mulher do que qualquer coisa, ela começa a se anular
e depois, uma hora, ela vai cobrar isso das crianças, o parceiro vai cobrar isso dela, ela vai ver que a coisa mais importante é ser mãe, e quando essas crianças forem embora, vai ter um ninho vazio. Então, essa mulher só vai sofrer. Então, vamos fazer os nossos papéis, mas não vamos esquecer de quem a gente é. Isso é fundamental para todo e qualquer relacionamento. Fundamental. Mandou muito bem. Ninho vazio. Ninho vazio é uma coisa real. Difícil, que a gente precisa olhar muito. E eu vou Difícil. te falar que a gente começa a sofrer, né? O meu filho está com 23 anos agora, mora ainda em casa, mas é muito mais ausente do que presente. E tá certo, porque, né, tem a namorada, acabou a faculdade, trabalha, tem os amigos e viaja. Mas a gente tem que entender que esse ninho teve a função dele. A função dele agora de ficar vazio porque ele já foi preenchido. Eu gosto muito de uma alegoria, Andréia, que fala assim, aquela mãe que não ensina os passarinhos a voarem, o dia que tiver uma ventania, o ninho todo vai morrer. Então, a gente precisa pôr a comida quando eles são bem filhotinhos na boca e assim que começarem a engolir, ensinar a voar. Né? Porque os nossos filhos não são nossos, são emprestados. Não adianta a gente querer ter eles o resto da vida embaixo. Dá vontade, né? Mas Sim, não, eles têm até de proteger, impedir que sofram, né? Mas vão sofrer. E muitas vezes essa fala da mãe vai ficar talvez até deteriorada, né? Porque as companhias, né? Hoje a IA sabem muito mais do que a gente. Verdade, né? verdade. Então, todas as mães, e me coloco também na figura de mães, que a gente sofre por não ter essa presença, esse reconhecimento, esse ninho vai ficar mais vazio. Né? Então, se permita eles irem, se permita eles terem outras fontes, se permita você ser dispensável, né? Porque a alma vai doer menos. E dói, hein, gente? A minha filha mais velha, quando ela fez 18 anos, hoje ela vai fazer 26. Quando ela fez 18 anos, ela foi fazer intercâmbio. Lela do céu. Mas eu chorava todo dia. Todo dia eu passava no quarto dela e chorava. O tempo que ela ficou fora, eu fiquei arrasada. Não demonstrava isso, claro, para ela. Sim, para ela conseguir. Para ela conseguir. Foi uma experiência maravilhosa, tal, né? Teve lá suas descobertas, as suas lutas, seus momentos, suas dificuldades. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma chamada de vídeo com ela. Nossa, aquilo, só de eu falar eu tenho vontade de chorar, porque foi bem... E aí ela estava trabalhando num restaurante. E aí ela comendo, sabe aquela comida de fundo de panela? Sim. E eu falando com ela comendo, era, sei lá, lá devia ser umas 4 e pouco. Mãe, tô almoçando agora. Eu vi aquela comida horrorosa, falando... ai, que legal, filha, aquela coisa, mas por dentro eu tava... Ai, que ela não precisa disso, volta pra casa, sabe o negócio assim? Sim. Mas guardei aquilo pra mim, fui contar pra ela depois de anos. Mas eu lembro que foi bem difícil, assim. Sim. Essa coisa do ninho vazio. Tinha a pequena, a mais nova, que estava em casa ainda, que hoje tá ao contrário. A mais velha voltou, tá na minha casa, a mais nova tá estudando em outra cidade, né? Mas é doído. É tão importante você falar isso. A minha mãe viveu isso, porque eu sou a filha mais velha, eu fui fazer faculdade fora. E isso é mais de 34 anos. 34 porque eu sou formada, então vamos falar de 38, 39 anos. E a minha mãe, ela falou que ela chorou a viagem toda, porque me levaram para Londrina e voltaram para São José do Rio Preto. Ela chorou a viagem toda, e naquela época ligava de orelhão ou a cobrar ou por ficha, e era caro a ligação. E às vezes eu ligava chorando e minha mãe falava: minha filha, aguenta firme. Minha mãe falava, engula seu choro, e ela ficava depois chorando do outro lado, porque ela falava, se você voltar, você vai se arrepender e não vai ter outra oportunidade de estudar. Olha a sabedoria dessa mãe, né? Então, porque assim, meu pai é ótimo, mas meu pai achava que, não, mulher não precisa estudar, não. Sabe assim, não precisa estudar, já acabou o ensino médio, para que vai querer fazer faculdade? E minha mãe falava, ela gosta de estudar, e minha mãe falava, não volte. Acaba a sua faculdade, só venha depois com o diploma na mão, porque depois talvez você não consiga fazer uma faculdade. Ai, que linda. Então foi, né? E todas as vezes ela falava, e senti muita saudade, chore.
E ela falou assim, não precisa ligar toda hora, não. Ela falou, só quando tiver uma precisão, porque senão você vai ficar com mais saudade. E às vezes eu ficava com uma raiva. Como é que a mãe tá falando isso? E depois eu entendia, né, que assim, claro, que se eu aguentasse firme, ia passar. E se eu toda hora ligasse, uma hora ia acabar voltando, né? Então, você falou do ninho vazio, é isso. Quantas gerações já, né, passam por isso. Então, nós temos essa sabedoria, Andréia. O ser feminino emana essa sabedoria. Verdade. Temos todas as respostas dentro da gente mesmo? Não. É balela isso, né? Historinha, né? Não, a gente tem, na verdade, muito mais dúvidas do que respostas, né? E eu falo que, às vezes, não ter resposta, até para os nossos filhos, muitas vezes é falar com a verdade, né? Quando me perguntam como falar de sexo com os filhos, fala de fato o que eles estão perguntando. E se você não souber, fala, filho, eu não sei. Mas não invente história, não minta, né? Então, assim, o que a gente precisa é criar confiança com as pessoas que estão junto da gente. E muitas vezes falar, não sei, estudei tanta coisa, mas não sei, né? E vou me informar e depois a gente volta a conversar. Será que hoje em dia, né, com toda a informação que a gente tem no mundo, na internet, ainda tem essa dificuldade de pais conversarem sobre sexo com os filhos? Muito. Sério? Ainda sim. Ainda tem? Porque os pais têm a informação, mas têm o medo e têm o tabu. Será que eu vou falar demais? Será que eu vou falar de menos? Será que se eu falar tudo o que eu sei, será que eu vou instigar? E aí, o que ele vai achar do que eu estou falando? E muitas vezes essas pessoas, eu vejo que as gerações dos nossos filhos para frente, eu acho que vão ter um outro entendimento, mas ainda da nossa geração, é muito mais a informação do que esse convívio, porque talvez quando a gente fosse adolescente, a gente não tinha essa conversa com nossos pais, né? Era tudo muito... Eu não tive. Eu também não, era assim, escondido, né? E não tinha nem enciclopédia pra gente pesquisar. Não. Você ficava assim, né? Ia conversar com uma amiga, com outra, era assim. E olha lá, né? Dependendo quem for, você fala assim, muda de assunto, menina. Que perguntar disso aí? Dava vergonha, né? Era uma coisa que a gente não sabia como agir, onde procurar, com quem conversar. Era uma ou outra pessoa que falava, era uma mãe, uma tia, era isso. Era bem assim mesmo. Uma prima mais velha, isso, né? Alguém que já tivesse tido um pouco mais de experiência, né? Isso. Hoje em dia é mais fácil e mesmo assim ainda tem dificuldade. Tem dificuldade. Sim. E dificuldade que eu vejo também, Andréia, porque tem muitos pais separados, né? Então, será que eu posso falar com a filha dela desse assunto? Ele pode falar com o filho dele desse assunto, né? Que a mãe, a outra, né? A mãe Verdade. ou o pai que não está ali convivendo com a gente vai achar. Então, as pessoas também ficam tateando. Então, tem uma dificuldade, porque tem muitas coisas que eu acho que precisam ser olhadas, que é a questão até desse cuidado, desse palavreado, mas então as pessoas estão tão confusas, assim, porque não conseguem falar abertamente. Eu acho que com o tempo de começar a falar abertamente, talvez numa terapia, talvez num grupo de mulheres, talvez junto ali da sua rede, conversei uma vez, ouvi outra vez, consigo falar com mais fluidez. Mas como é um assunto que pouco falo, e não é só o sexo que é tabu, falar sobre morte é tabu. Então, o luto ainda é um tabu. Verdade. Falar sobre dinheiro é um tabu, né? Então, tem muitas coisas que são tabu, que a gente fala de banalidades, mas dessas coisas, não. Então, a gente começa a falar de luto. Então, vamos mudar de assunto? Ninguém quer falar de morte, né? E é tão importante, né? Tão necessário. Necessária. É a única certeza que a gente tem, gente. Exatamente. Por que já não conversar? Por que já não acertar? Já, né? Isso. Encaminhar o que tem que ser encaminhado. Eu fiz uma formação sobre psicanálise e luto, uma formação longa, excelente, difícil, dolorosa, os livros difíceis de serem lidos e absorvidos, mas muito necessário para a gente, até inclusive conversar isso com criança, né? Muitas vezes alguém muito próximo falece e como é que a gente conversa disso, né? Às vezes até um animalzinho morre, como é que a gente fala que esse bichinho morreu, né? E para não falar só virou estrelinha, né?
E como falar? Primeiro, ouvindo o que a criança quer saber de fato, né? Às vezes a criança tem curiosidade, tem criança que tem mais curiosidade e quer saber mais, tem criança que fala, não, olha, morreu. Lembra que a vovó também morreu? Quando morre, o que acontece? A gente não vai ver mais esse corpo, a gente vai lembrar, vai ter saudade, mas a gente não vai encontrar. Né? Se você procurar a cachorrinha embaixo de algum lugar, ela não tá na casa de nenhum vizinho, ela não tá. Né? Então a gente vai viver um tempo, a gente não era criança, bebezinho, agora estamos menininha, depois a gente fica adulto, depois fica velhinha, a cachorra fica velhinha, a vovó fica velhinha, né? E às vezes algumas pessoas morrem antes de ficar velhinho, né? E aí dentro das crenças, cada um vai explicar, mas falar a verdade. Então a gente não vai ver mais, mas vai lembrar? Vai lembrar. Vai ter saudade? Vai. Então a gente lembra com carinho, né? Mas não inventar que, foi viajar. Não dá mais, né? As consequências são bem cruéis, né? Sim. Quando tem a mentira envolvida em histórias tão importantes de luto, de... concordo. A gente sempre procura falar a verdade também para as filhas, assim, no sentido de... É isso, o que se pode fazer? Por mais doloroso que seja, mas é essa a realidade, né? Muito legal. Vamos ver fotinhos? Momento fotos. Vamos ver o que temos aí. Surpresa para mim, eu não vi também. E para mim também. Vamos ver o que tem. Ai, que linda! Obrigada. Você é muito bonita, muito elegante. Muito obrigada. De verdade. Olha, você fez um ensaio aí? Que era... eu tenho algumas que tem ensaio, tem outras não. Meu marido gosta muito de fotografar. Ele gosta. E muitas vezes ela, vamos fazer uma foto. Então essa tá bem natural, bonito, muito legal. Eu não dobro muito o braço, mas ela falou... Eu gostei muito do logo, penso logo... essa, olha, ela pegou que lugar lindo. Instagram, não foi nem eu que mandei. Que linda foto. Essa... Onde é aí? No Rio São Francisco, ali no Xingó. Né? Gosto muito do nosso Brasil. Essa é com um grupo de mulheres. Um evento aí do Dia das Mulheres. Que legal. Acho que foi no passado retrasado. Que linda foto. Festa junina. Festa junina é tudo de bom, não né? Nossa, não vejo a hora. Logo mais, você nasceu em festa junina, né? Que delícia. Você gosta, né, Esther? Eu tô falando porque a Esther é do dia 20 de junho. Toco piano em casa. Toco piano desde os 4 anos. Caramba! Gosto muito. Vários dons. O piano comecei e continuei. Tenho piano em casa, estudo. Não sou uma virtuosa, é por esforço mesmo, né? E hoje em dia é também terapêutico para treinar a visão, treinar a agilidade da mão. Verdade. Porque tem que ter o tico e teco ali, não só o tico e teco, tem que ter vários tico e tecos, porque não vai, né? E aí, essa? Essa daqui foi em Aracaju, e numa casa de forró. Gosto muito também de forró. Meu marido não é um dançarino, mas aprendeu a dançar. A gente dança assim, uns passinhos, isso, nesses... essa foi nos 15 anos de uma prima, não tá aí, mas aqui é meu irmão, meus sobrinhos, meu marido e meus pais. Ai, que linda a foto. Não tá nessa foto. Essa é recente também. Essa foi do ano passado. Essa daí também foi, acho que do final do ano. Também uma viagem para o Nordeste. A gente gosta muito de pegar o carro e fazer expedição. Vocês vão de carro. E a gente fica assim 3 semanas e vamos daqui até o litoral do Ceará, por exemplo. Mas vamos indo pelo sertão. Fizemos muitas vezes o Rio São Francisco em vários lugares. Muito gostoso, né? Viajar é muito bom. Muito bom. Eu amo viajar. Amo. Que show! Amei as fotos. Muito legal. E você tem... Eu nem sabia de nenhuma delas. Isso foi a Esther que trouxe. E depois, se quiser pôr outras aí, Esther, pode colocar sem problema algum. Gente, sigam ela no Instagram. Lela com você.
Lela, com você. Tá na descrição aqui do programa, tá? É bem interessante. Tem fotos dela, ela mistura um pouco, né? É Sim. muito legal. Tem bastante coisa de família mesmo, né? Tinha uma época que era muito só os posts formatados, e eu vejo que as pessoas elas querem saber mais da sua vida, né? O que você faz? Se você brinca com cachorro, se você tem paciência de brincar com as crianças. Eu sou uma tia que brinco muito com as crianças. Eu tenho uma sobrinha menorzinha, tem 3 anos. Eu sou aquela, quando eu tô com ela, a gente brinca no chão. Vira criança. Vira criança. Gosto demais. As pessoas querem ver pessoas de verdade. Reais, né? Não é só aquela pessoa que vai lá, fala bonito, explica, dá conselho, vende seu peixe. Não, quero ver sua vida, quero saber quem é você, quero saber da sua família. Sim, senão fica aquela coisa... Será que é verdade mesmo? É isso. Falando em verdade, vamos para um quadro agora que chama Química ou Carência. Olha que legal, gostei. Olha que legal essa arte. É bonita essa arte, bem bonita. Olha, bem boa. Muito legal. Falta que dói, silêncio que grita. Sensacional. Sensacional. Eu vou, nesse quadro, é assim, eu vou falar, trazer algumas situações do dia a dia, e você só vai responder se é química ou carência. Perfeito. Tá? Vai dar vontade de falar mais, mas só vai falar química. Tá carência, bom. Carência. Tá ótimo. Então vamos lá, valendo. Conversar o dia inteiro, mas não conseguir ficar em silêncio juntos. Carência. Carência. Postar o relacionamento o tempo todo nas redes sociais. Carência. Tem gente que faz direto isso, não? Querer exclusividade sem oferecer profundidade. Carência. Gente, o povo tá carente. Precisar de atenção constante para se sentir importante. Carência. Dizer, não vivo sem você. Muita carência. Muita carência. A gente vive sim. Vive. Transformar o parceiro em prioridade e esquecer de si. É carência. Não é química. Continuar junto mesmo sem admiração. Talvez aí seja a química, né? Então não tem admiração, mas a gente pega fogo, por isso que a gente fica. Muito bom. Fazer sexo para evitar briga. Isso acontece? Isso acontece, mas não acho que é química, eu acho que é carência. Porque se é química, não é para evitar a briga, ele já vai. Sentir mais medo de perder a pessoa do que felicidade em estar com ela. Carência. Vigiar curtidas, seguidores e horários online. Carência. Caramba, gente! Química é aquela coisa que você pega fogo, assim. Então você fala, meu Deus, né? Nossa, a gente perdeu a hora, né, do compromisso. A pessoa está se vestindo, eu vou lá e pego ela ali, né? Tá com pressa. É quase que assim um instinto. Então, uma combustão. Isso, exatamente. A carência tem muito mais do que um comportamento, então eu preciso controlar sobre as minhas inseguranças muito mais do que do outro. Eu acho que depois desse quadro aqui, a galera vai fazer terapia. Por favor, venham. Dica aí, quantas carências você tem aí. Ela acha que é química. Não, muitas vezes é manipulação. E sabe o que eu falo, Andréia? Faça terapia para você parar de fazer sofrer quem você diz que ama. Né? Porque quando a gente é mal resolvido, a gente faz as pessoas sofrerem muito, a gente faz muita gente sofrer. A gente faz sofrer os filhos, faz sofrer a mãe, faz sofrer o companheiro, a companheira, né? Porque a pessoa responde atravessado. Então, vai se resolver num lugar neutro. Perfeito. Nossa, esse dá um reels maravilhoso, um shorts, um tudo. Vamos tacar nas pessoas. Por favor. E hoje em dia tem tanta gente, né? Não só eu faço, né? Por favor, estou à disposição. Mas também como tem um monte de gente que faz, né? Tem várias linhas. Mas para de falar que não tem tempo e que não tem dinheiro. Tem desde clínica social. Verdade. E tem terapia, gente. Se você colocar, quero fazer terapia às 6 da manhã.
O Você vai algoritmo encontrar. vai te procurar alguém que faça às 6 da manhã. É verdade, é verdade. Fica a dica, viu, gente? Terapia faz muito bem. Uma coisa não é só quando você Não tem... é luxo. Não é luxo, é uma necessidade. Não é só quando você tem um problema a ser resolvido. Sim. É o que você falou. Vamos nos melhorar. O autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. E a gente falou falando de relacionamento, Andréia, mas eu vejo alguns pacientes que vêm por uma questão relacional, mas falam, nossa, Lela, depois que a gente começou a fazer terapia, eu consegui me manter mais tempo no trabalho. Por quê? Parou de ser tão ansioso, começou a ter mais paciência, começou a ouvir o outro, né? Não escuta só os filhos e a companheira, começa a ver que o colega de trabalho às vezes também tem razão, né? Então a pessoa passa a ser diferente também profissionalmente. A pessoa, quando ela começa a se enxergar em toda a questão do autoconhecimento, sabe os pontos que têm que ser melhorados, conhece muito bem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Sim. Qualquer relacionamento muda. Isso. Ou quase todos os relacionamentos mudam, porque a pessoa mudou. Isso. Ela se alinhou, ela se ajustou. Autoconhecimento é tudo. Vamos lá para o outro quadro agora. Penso logo, ops, falei. Dá para imaginar como que é esse, né? Sensacional. Gostei dessa equipe, muito legal, muito criativo. A equipe aqui sou eu e ela. Excelente, mas tá bom? Maravilha, a gente produz pra caramba, né? As duas, que legal. Somos nós aí, legal. A gente cria, faz roteiro, cria logo, cria tudo, edita, sobe vídeo, Maravilhoso. O negócio é bom. Muito bom. Também, gente, vamos combinar uma coisa, 2 geminianas trabalhando juntas. É comunicação pura. O negócio flui, né? Que legal isso. Esse quadro é assim, Lela. Eu vou soltar só palavras. Sim. Tá? Vou soltar, esse vai pra tela. Vai aparecer aqui na tela algumas palavras e você vai, de bate-pronto, já falar sobre o assunto, tá? Mas tem que ser coisa rápida, tipo 30 segundinhos, assim. Tá bom? Tá ótimo. Pronto aí? Pode ir. 1, 2 e... Ó lá. Libido. Desejo. Monogamia. Eu só tô lendo. Monogamia. Fidelidade. Manipulação emocional. Insegurança pessoal. Relacionamento aberto. Tentativa de dar certo o que talvez já acabou. Então, agora eu vou fazer um parênteses. Sim. Geralmente não dura, né? Geralmente não dura, principalmente se for pessoas mais velhas. As pessoas mais jovens, os jovens que estiverem ouvindo, vão ficar, não é assim. Os jovens bem resolvidos, quando começam desde o início no relacionamento aberto, ok. Se para os dois já optam, né, por relacionamento aberto. O que eu recebo como terapeuta de casal, um quer abrir o relacionamento e o outro não quer. Jovens. Agora, casais mais de 10 anos juntos, que eram fechados, que querem abrir, é que um quer fazer algumas coisas e ter mais possibilidade, o outro não. Se tem mais de 20 anos, até hoje, eu nunca vi nenhum relacionamento que era fechado, que abriu e que ficou bacana, que deu certo, ficou igual. Abriu, foi, voltou. Para o relacionamento ser aberto, bem resolvido, precisam as pessoas estarem muito bem resolvidas e estarem também dentro de um contexto social que não haja falação. Imagina que, de repente, eu estou num relacionamento, abro meu casamento. Imagina até o prédio onde eu moro. Nossa. Todo mundo vai falar. Vai. Ela tá saindo com fulano, com beltrano, com ciclano. Então, assim, é muito legal no papel, mas é muito difícil, eu acho que em alguns contextos sociais e geracionais, da gente mudar de um fechado para um aberto, de um aberto para um fechado, enfim. Ela manda muito bem. Nem que as pessoas não precisam concordar, né? Isso talvez seja a experiência do meu dia a dia do consultório. Pode ser que em outros consultórios... Você está falando da sua experiência. E a gente aceita as opiniões diferentes. Vamos outra.
Fetiches. Uau, fetiche eu acho que é uma coisa que muita gente confunde com fantasia, um pouco diferente, mas fetiche eu vou dizer que talvez seja uma brincadeira de adulto, né? Onde eu quero experimentar uma algema, uma bota cano alto com um chicote, uma venda nos olhos, mas para o fetiche funcionar tem que os dois concordarem e quererem brincar junto. Eu acho que é muito salutar para um casal adulto. Eu acho que ajuda muito para apimentar esse relacionamento no erotismo, mas precisa ser bem combinado. Muito bom. Masculinidade frágil. Ai, que complexo isso também, né? Eu acho que hoje a gente está vendo muito mais uma masculinidade frágil. E acho que os homens talvez estejam mais fragilizados do que a gente imagina. Por todo um contexto social necessário pelo que está havendo, mas esse homem, eu acho que ele tem uma masculinidade frágil quando ele não tem uma escuta, quando ele não se permite chorar, quando ele se exige demais, né? Então, assim, vejo muitos homens querendo sempre performar, muitos homens querendo nunca falhar, e a gente é falho, né? Em todos os sentidos. Então, essa masculinidade frágil é uma grande exigência do próprio homem para com ele, né? Então, acho que a gente precisa acolher mais esses homens, e esses homens precisam vir mais para a terapia para se despir de todas as dificuldades. Não precisa se despir socialmente, mas dentro de um consultório, com toda a proteção ali, com toda a discrição, esse homem se mostrar que às vezes ele está frágil diante de tanta cobrança atual. O homem hoje em dia, André, eu vejo que ele está com medo de paquerar. Porque será que é paquera ou será que é assédio? Né? Esse homem, ele sai na rua, se ele não olhar, ele é gay. Se ele olhar muito, ele é assediador. Bem assim. Então, ele não sabe como que ele se comporta, principalmente se for muito jovem com os amigos. Né? Precisamos conversar mais com os homens. E eu adoro conversar com os homens, porque muita gente fala com as mulheres, mas pouco se fala da fragilidade masculina. Gostei desse tema, parabéns aí. Ghosting, isso é tão importante, né? Os ghostings, né? A gente começou a ouvir falar de ghosting como o assédio psicológico, né? Como uma violência psicológica, uma relação que é cheia de fantasmas, uma relação que não é verdadeira, uma relação que talvez seja muito de manipulação ou de enganação. Então, ghost é um tema relativamente novo, mas que a gente precisa falar. Muito se fala do ghost em relação à mulher sofrer, mas eu vejo que os homens também sofrem, né? Tem algumas pessoas que pensam que a mulher sempre sofre mais que homem. Gente, isso é mito. É mito. É mito, e o que acontece os ativismos querem colocar a goela abaixo, né? Então, acho que tem coisas que a gente precisa olhar, sim, mas os homens não são culpados de tudo, né? E os homens também sofrem assédio, inclusive no trabalho. Os homens, muitas vezes, eles estão em estatística que não são mostrados, né? Então, o feminicídio é algo que a gente precisa olhar? Sim, com toda certeza. Mas a gente precisa falar que o menino, adolescente e jovem, de 16 a 25 anos, quem mais morre são os homens. Nossa. Os meninos são os que mais se suicidam por problemas de solidão, nossa, de bullying, de cobrança. Então, tá trazendo essa fragilidade masculina, e pouco se fala, né? Pouco se fala. Que os meninos são os que mais morrem mais meninos do que as meninas. Quando fala no feminicídio, pega todas as idades, né? Verdade. Mas os jovenzinhos, adolescentes, né? Sim. Que se matam, que morrem em acidente de trânsito, que tem a ver com abuso de droga, de álcool, e pouco se fala se esse menino tivesse uma saúde mental melhor, morreria-se menos. Dá para fazer um podcast só com... Com certeza, né?
Vamos outro. Uau, né? Eu acho que o que traz esse overthink, né? Tudo que é over, que é muito, eu acho que talvez um pouco da aceitação das redes sociais, né? Então, eu preciso demais de tudo isso. Eu acho que a gente precisa, talvez, ser mais simples e sair desses excessos, né? Viver mais o momento presente. Né? Sim, isso. Sem ter que ter aprovação de todo mundo, né? Eu vejo muitos jovens sofrendo porque não tem 1 milhão de seguidores, né? Não são reconhecidos quando chegam no lugar. Eu atendo um rapaz que já foi famoso, não é uma celebridade, mas já foi famoso nos anos 80. E às vezes ele chega na terapia e ele fala assim, então, mas se alguém me conhecer na rua? Aí às vezes eu falo para ele, vamos lá, é mais provável que as pessoas não te conheçam na rua. Aí ele fica chocado. Não, porque muitas... Deve ter algum exemplo de outras pessoas. Falar, tá, até algumas pessoas que foram muito famosas nessa década, os jovens nem assistiam televisão, não assistem televisão, não conhecem. E às vezes é melhor que a gente nem seja reconhecido na rua, que a gente passe. Mas tem gente que precisa falar, nossa, eu vi o seu programa, não sei o que tem... E às vezes não. Às vezes a gente faz uma coisa, pouca gente vê, mas em algum momento chega para a pessoa necessária, né? Exatamente. E tá tudo certo. Ciúmes eu acho que é o grande câncer no relacionamento, né? Ciúmes todo mundo tem, não adianta falar que não tem, mas quando ele fica patológico, quando eu tô vendo fantasmas mesmo onde não tem, quando eu acho que se uma vez me traíram, um relacionamento que eu tive lá atrás eu fui traída, todos vão me trair, né? Então, não é assim. Infelizmente, o grande traidor, ele acha que todo mundo está traindo também. A traição não é só amorosa, a traição ela pode ser também econômica, né? Então eu posso ter uma empresa e fui traída pelo meu sócio e achar que todas as pessoas vão me roubar o tempo inteiro. Então, quando fala em ciúmes, é falar correndo, faça terapia, por favor. Geralmente uma terapia bem dirigida para isso, trata, se cura disso, porque isso vai te adoecer muito em vários segmentos da vida. Nossa, arrasou, hein? Arrasou. Acabou já o tempo. Ai, que triste. Fazer mais depois? Eu quero, já vou marcar. Por favor, vamos, com prazer. Não, com certeza. Será uma Você honra. tem muito conteúdo para passar pra gente, muita coisa para ensinar, muito olhos para serem abertos. Você consegue fazer isso. É o que eu falei ali no começo. Sim. Quando eu te apresentei, né? Que você consegue levar temas polêmicos, temas pouco abordados, de uma forma leve, humana, gostosa e elegante. Gente, ela é de uma elegância que eu quero aprender com ela. Quero ser assim quando eu crescer, gente. Eu sou toda estabanada, eu sou toda... Também. Mas cada um tem o seu jeito, né? E isso que faz Então tem o seu jeito, né? Eu vou te falar que eu sou muito grata por todas as pessoas que eu acabo encontrando, porque a gente sempre vai encontrar pessoas assim muito especiais e eu estou muito honrada de estar aqui com você. Eu que te agradeço muito mesmo. Foi sensacional a nossa conversa. Passou voando. Parece que a gente está aqui só há 20 minutos. Isso. E tá quanto tempo? 1h02. Olha, Excelente, e 1 hora. Foi muito bom. Excelente, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa um recado final aí para todo mundo. Só por hoje, se aceite do jeito que você é, né? Não se compare, não se julgue, né? E acredite que a cada dia a gente pode melhorar um pouquinho. E também seja generoso com quem esteja do seu lado, né? Para de pegar no pé, para de falar dos problemas, né? Daqui para frente, né? Assim que a gente vai seguindo a vida, né? Vamos levar a vida com mais leveza. Por favor. Né? O mundo agradece. A humanidade agradece. Muito necessário. E depois, se vocês puderem me seguir lá no Instagram, Lela com você, no YouTube Lela Monteiro.
E eu nem sei meu canal do TikTok, mas de repente a gente, se procurar Lela Monteiro, talvez ache alguma coisa e quem sabe a gente reativa aí, né? Essa mídia também é importante. Eu acho que todas as mídias, se jogar lá Lela Monteiro, fizer uma busca, pede para a IA também te mostrar, a gente tem uma honra de estar em alguns lugares aí trazendo informação. Obrigada, e você que nos acompanhou até agora, continue ligado, porque todas quintas-feiras, às 18 horas, a gente tem programas legais aqui com pessoas bacanas, levando muito conteúdo para vocês. Se você gosta do nosso canal e quiser dar uma forcinha, tem o Pix na descrição. Legal. É importante. Gostou? Compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos, gente, mas compartilha. Beijo, tchau.